E se a chave para prever o futuro da Terra estivesse sendo criada há milhões de anos? Cientistas acharam gelo de até 1,5 milhão de anos, cujo conteúdo pode mudar o que sabemos sobre o passado da Terra. Prepare-se, porque hoje, no The Infographics Show, vamos desvendar o mistério de um dos mais antigos núcleos de gelo da Terra. Antes de descobrirmos o que pode estar escondido dentro desse gelo antigo, precisamos entender como funciona a perfuração para obter núcleos de gelo e o que eles podem nos revelar sobre o nosso planeta. Os núcleos de gelo são longos cilindros de neve compactada e água congelada que são perfurados e extraídos de geleiras e camadas de gelo. Podem ter de alguns metros a vários quilômetros de extensão. Núcleos de gelo mais profundos e longos revelam períodos mais antigos da Terra. Cada camada do gelo é como uma página no diário da Terra. Presos dentro estão minúsculas bolhas de ar de atmosferas antigas, partículas de erupções vulcânicas e vestígios de tempestades de poeira. Ela pode até fornecer pistas sobre padrões de vento de centenas ou milhares, ou no caso da escavação mais recente, milhões de anos atrás. Desde os anos 1960, cientistas enfrentam o frio para perfurar núcleos de gelo pelo mundo. Eles se aventuraram nas frias camadas de gelo do Ártico, até o deserto congelado e varrido pelo vento que é a Antártida, apenas para extrair gelo que pode nos ajudar a entender melhor o nosso planeta. Nem todas as expedições para coletar núcleos de gelo são iguais. Em regiões polares, cientistas utilizam brocas mecânicas com pontas em espiral para cortar o gelo duro. Em áreas mais quentes, onde o gelo pode realmente ser derretido, eles usam brocas térmicas que derretem o gelo. O objetivo, independentemente do método, é expor o gelo antigo sem afetar os dados nele contidos. Depois de extraídos, os núcleos de gelo geralmente são cortados em segmentos de cerca de 1 metro de comprimento para facilitar o transporte e o armazenamento. Para manter a integridade dos núcleos e das informações contidas neles, os cientistas geralmente perfuram em regiões onde a neve se acumulou ano após ano por milhares ou até milhões de anos. Locais ideais para perfuração são as grandes camadas de gelo da Antártida e Groenlândia, onde neve acumulada há milênios formou gelo de vários quilômetros de espessura. A profundidade dessas camadas de gelo permite recuperar núcleos longos que registram detalhadamente o clima do passado. Além das regiões polares, cientistas extraem núcleos de geleiras e calotas de gelo em áreas como América do Norte, América do Sul, Eurásia e partes do Himalaia. Esses locais são essenciais para compreender os padrões climáticos regionais que podem diferir bastante das tendências globais. Comparando núcleos de gelo de várias regiões, pesquisadores diferenciam mudanças ambientais locais de alterações climáticas globais. Essa rede global de locais de perfuração de núcleos de gelo permite que os cientistas montem um quadro mais completo e preciso da história climática da Terra. Pode parecer que atravessar uma paisagem tão fria, capaz de causar morte por congelamento, seja o mais difícil, mas isso é só o começo. A situação complica quando os cientistas precisam armazenar os núcleos de gelo e analisar os dados. O armazenamento de núcleos de gelo é uma ciência própria. A instalação de núcleos de gelo da Fundação Nacional de Ciência, NSF-ICF, em Lakewood, Colorado, guarda milhares de amostras da Groenlândia, Antártica e América do Norte. Seu freezer gigantesco armazena 56.500 pés cúbicos de gelo e é mantido a impressionantes 33 graus Fahrenheit negativos. Eles têm uma sala de exames para estudos iniciais, mas as análises detalhadas são feitas fora. Os cientistas usam equipamentos especializados para medir coisas como os níveis antigos de dióxido de carbono, 2 e as proporções de isótopos que revelam as temperaturas do passado. Então, por que esses núcleos de gelo são tão importantes e o que eles realmente podem nos dizer? Quando a neve cai, ela não desce sozinha. Ela transporta caronas microscópicas como poeira, cinzas vulcânicas, pólen e partículas de fumaça. Quando a neve se comprime e vira gelo, aprisiona partículas e bolhas de ar. Esse ar aprisionado é especialmente importante. Ele contém amostras reais de atmosferas antigas, incluindo gases de efeito estufa como dióxido de carbono e metano. Analisando o gás dessas bolhas, cientistas acompanham as mudanças na atmosfera da Terra ao longo dos anos. Assim, podem relacionar essas mudanças a variações de temperatura, extinções e processos geológicos. Erupções vulcânicas mostram claramente como núcleos de gelo preservam a história climática da Terra.
Na erupção de um vulcão, são liberados cinzas, gases e, por vezes, muito dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre vira aerossóis de sulfato na alta atmosfera, refletindo a luz solar e resfriando temporariamente o planeta. Testemunhos de gelo registraram a assinatura química dessas grandes erupções ricas em enxofre perto do Equador, que causaram resfriamento global. Cientistas podem detectar cinzas vulcânicas no gelo e, às vezes, rastreá-las até o vulcão de origem. Isso permite uma linha do tempo precisa das erupções e seus efeitos climáticos. E isso é só o começo. Poeira no gelo indica secas antigas e desertificação. O pólen revela aos cientistas quais plantas existiam perto. Fumaça indica a extensão dos antigos incêndios florestais. A própria estrutura das camadas de gelo revela informações sobre ventos e clima sazonal. Por exemplo, núcleos de uma mesma região podem revelar acúmulo de neve, mostrando direções predominantes do vento ao longo da história. Mudanças únicas na neve causadas pela luz solar de 24 horas durante o verão também podem ajudar a distinguir entre as camadas de verão e de inverno. Mas talvez a ferramenta mais poderosa de todas esteja trancada dentro da própria água. O gelo é só H2O congelado e a água registra de forma sutil e confiável a temperatura. A chave está nos diferentes isótopos de oxigênio e seus pesos. O oxigênio leve, com 8 prótons e 8 nêutrons, evapora mais rápido, enquanto o pesado, com 8 prótons e 10 nêutrons, condensa mais rápido. Quando uma massa de ar vai para os polos, perde antes os isótopos mais pesados. Assim, quanto mais fundo os cientistas perfuram o gelo polar, mais acompanham a proporção de oxigênio leve e pesado em cada camada. Menos isótopos de oxigênio pesado numa camada indicam que a neve caiu em clima mais frio. Ao decodificar a composição das camadas de gelo, junto com bolhas de ar, partículas, isótopos e outras informações nos núcleos de gelo, os cientistas podem reconstruir uma linha do tempo do clima que se estende por centenas de milhares de anos. Os núcleos de gelo mostram como era o clima e como o sistema climático da Terra reage a forças naturais e humanas, além de indicar possíveis mudanças futuras. Núcleos de gelo são ferramentas valiosas para entender a história congelada da Terra. É isso que torna o novo núcleo de gelo escavado tão empolgante. Coletado por cientistas internacionais, ele revela pistas sobre o clima da Terra de centenas de milhares de anos. Esse núcleo se destaca por conter gelo bem mais antigo que a maioria das amostras registradas. Para conseguir esse novo núcleo de gelo, cientistas realizaram um dos feitos mais ambiciosos da pesquisa climática, perfurando 2,7 quilômetros na camada de gelo da Antártida. Esse cilindro de gelo antigo, extraído sob a pequena cúpula do mar, no leste da Antártida, pode ter mais de 1,2 milhão de anos, e alguns cientistas dizem que pode conter gelo com cerca de 1,5 milhão de anos. Esse gelo se formou em uma época em que o sistema climático da Terra estava passando por uma das maiores transições de sua história, mas falaremos mais sobre isso daqui a pouco. A perfuração durou 4 verões antárticos, com cientistas e engenheiros trabalhando em temperaturas médias de cerca de 18 graus Fahrenheit. O gelo foi extraído, cortado em seções, cuidadosamente embalado e enviado para o Reino Unido. Atualmente, ele está sendo lentamente derretido em uma sala limpa de última geração para desvendar os mistérios que guarda em seu interior. À medida que o gelo derrete, ele liberará poeira antiga, cinzas e até mesmo partículas microscópicas de algas marinhas que foram preservadas ao longo do tempo. Usando ferramentas como a espectrometria de massas com plasma acoplado indutivamente ou espectrometria de massas com plasma acoplado indutivamente, os cientistas vão analisar mais de 20 elementos em metais traço, revelando dados sobre o passado. Até mesmo o gelo mais jovem, com menos de 800 mil anos, está sendo utilizado. Como os cientistas já têm acesso regular a amostras desse período de outras escavações, os pesquisadores estão usando essas camadas para testar e aprimorar seus equipamentos e métodos. Isso garante que, ao chegar às camadas mais antigas e profundas, cada amostra seja analisada com precisão. Afinal, isso não é qualquer gelo, é um dos mais antigos já encontrados, e eles têm apenas uma chance de acertar. O sucesso do projeto pode mudar nossa visão dos ritmos do clima da Terra e dar contexto essencial às rápidas mudanças atuais.
Em resumo, este núcleo de gelo não nos conta apenas sobre o passado, ele pode nos ajudar a navegar pelo futuro. As informações congeladas, como níveis de CO2, poeira e vestígios de vida marinha, retratam um ambiente terrestre de milhares de anos atrás. Isso pode ajudar os cientistas a entender como o clima, a atmosfera e as camadas de gelo responderam a mudanças naturais muito antes dos humanos fazerem parte da equação. Por que isso é empolgante? Porque os níveis atuais de dióxido de carbono estão mais altos do que qualquer coisa que vimos nos últimos 800 mil anos e estão aumentando mais rápido do que nunca. E se o dióxido de carbono 2 já teve níveis naturais iguais ou maiores que os atuais? Se comprovado, pesquisadores podem estudar as reações do planeta, a rapidez do derretimento das geleiras, a resposta do nível do mar e as adaptações ou colapsos dos ecossistemas. Esse conhecimento ajuda cientistas a prever o futuro, já que a Terra enfrenta uma mudança climática inédita. O que torna esse núcleo poderoso é oferecer aos cientistas uma visão de longo prazo. A mudança climática não é nova, mas sua velocidade atual é. Em 150 anos humanos, emitiram mais gases de efeito estufa que qualquer processo natural da história geológica recente. Cientistas questionam se a Terra já teve esse nível de dióxido de carbono antes. E, se sim, quais foram os sinais de alerta? O que levou o sistema ao limite? E talvez mais importante, o que o impediu de passar do ponto sem volta? O que torna esse núcleo de gelo em particular tão importante é que ele pode finalmente nos dar mais informações sobre um dos períodos mais misteriosos da Terra, a transição do meio do Pleistoceno, ou transição do meio do Pleistoceno. Entre 1,25 e 0,8 milhões de anos atrás, a transição do meio do Pleistoceno marcou uma mudança fundamental no funcionamento das eras do gelo da Terra. Antes, as geleiras avançavam e recuavam a cada 41 mil anos. Depois, o ciclo ficou mais lento, com camadas de gelo se formando em 100 mil anos, seguidas por períodos de aquecimento súbito e intenso. O que causou essa mudança? Cientistas têm teorias, mas sem respostas definitivas. Por isso, esse novo núcleo de gelo é tão importante. Presos dentro dele estão bolsões de ar e partículas congeladas exatamente nos momentos em que essas mudanças estavam acontecendo. Ao analisar esses materiais, os pesquisadores esperam entender como os níveis de dióxido de carbono 2 caíram, como o comportamento das camadas de gelo mudou, e quais ciclos de retroalimentação podem ter sido acionados para causar uma mudança tão drástica em processos fundamentais da Terra. Modelos indicam que a lenta redução do dióxido de carbono 2 atmosférico, causada por atividade vulcânica, intemperismo químico ou circulação oceânica, pode ter sido fundamental na transição do meio do Pleistoceno. Se esse núcleo confirmar as mudanças, pode relacionar gases do efeito estufa à estabilidade climática futura. Tem mais, a transição do meio do Pleistoceno alterou tanto o tempo dos ciclos glaciais quanto o comportamento das geleiras. O gelo ficou mais espesso e alto, tornando-se menos dinâmico e mais lento, em parte pela erosão gradual do regolito. Antes da transição do Pleistoceno, geleiras deslizavam sobre uma camada macia, limitando seu tamanho. Com as glaciações removendo o regolito, o gelo passou a se apoiar na rocha nua, permitindo camadas mais altas e estáveis. A transição registrada no gelo antártico pode ajudar cientistas a entender a expansão das camadas de gelo, a elevação do nível do mar e as condições que aceleram o crescimento do gelo. Esse núcleo de gelo é uma máquina do tempo que nos leva a uma das principais transições climáticas da Terra. Compreender o transporte de partículas minerais pode mudar como modelamos cenários climáticos futuros. Se os sistemas naturais da Terra mudaram muito com variações graduais de dióxido de carbono, 2 em milhares de anos, o que podem fazer diante do rápido aumento de carbono que causamos em apenas 150 anos? As respostas podem estar presas neste gelo de 1 milhão de anos, e os cientistas só começaram a derretê-las. Embora desvendar o mistério da transição do meio do Pleistoceno empolgue os cientistas, ainda é um tema bastante nichado. No entanto, o novo núcleo de gelo de Little Dome C pode conter informações que podem ter consequências drásticas para o nosso futuro. Os núcleos de gelo não são apenas registros congelados do passado, eles também são ferramentas poderosas para prever o futuro.
Quando os cientistas perfuram profundamente as camadas de gelo e geleiras, eles estão trazendo à tona mais do que apenas água congelada, e é exatamente isso que os cientistas precisam para testar e aprimorar os modelos climáticos, usados para prever como o planeta responderá ao aumento dos gases de efeito estufa, ao derretimento de gelo e às mudanças nas correntes oceânicas causadas pelas mudanças climáticas. Considere um modelo climático como um laboratório virtual em um supercomputador, onde cientistas reúnem todo o conhecimento sobre a Terra, atmosfera, oceanos, terra e gelo. Para garantir a confiabilidade dos modelos, pesquisadores usam dados reais de núcleos de gelo para simular climas passados e verificar se os modelos reproduzem eventos reais. Se eles conseguirem, ótimo, isso mostra que o modelo é confiável até certo ponto. Mas se o modelo falhar, bem, é hora de voltar à estaca zero. Os núcleos de gelo ampliam nosso entendimento para além dos 160 anos de observação direta, revelando climas muito mais frios, quentes, secos ou tempestuosos que os atuais. O que esses registros congelados revelam sobre nosso futuro? Nos últimos 800 mil anos, o dióxido de carbono 2 na atmosfera variou entre 180 e 300 partes por milhão, mesmo nos períodos interglaciais mais quentes. Sabemos disso pelos dados dos núcleos de gelo, mas já ultrapassamos esse limite natural. Em 2024, o dióxido de carbono 2 ultrapassou 422 partes por milhão acima dos padrões geológicos. Mais preocupante é o conteúdo desse carbono. Dados dos núcleos indicam queda de carbono 14 diluído pelo carbono dos combustíveis fósseis. Como os combustíveis fósseis ficaram enterrados por milhões de anos, todo o carbono 14 já se decompôs. Esse carbono antigo deixa uma impressão digital distinta na atmosfera, que liga claramente o aumento dos gases de efeito estufa à atividade humana. Com o novo núcleo escavado de Little Dome C, possivelmente com até 1,5 milhão de anos, cientistas podem ampliar ainda mais nosso entendimento do clima. Esse núcleo pode confirmar se os níveis de dióxido de carbono 2 já chegaram perto do que estamos vendo hoje. Se não chegaram, isso é um grande alerta, agora estamos em território desconhecido. Se chegaram, o núcleo revela como o sistema climático reagiu. Essas informações são valiosas. Isso nos dá pistas sobre pontos de inflexão e sobre a resiliência ou fragilidade do clima da Terra. No fim, os núcleos de gelo revelam mais do que o passado. Eles nos ajudam a entender o que pode ser e que talvez ainda tenhamos tempo de mudar a forma como tratamos nosso planeta para nos salvarmos de nós mesmos. Se ampliarmos um pouco e pensarmos sobre o que está acontecendo com o clima da Terra hoje, existem algumas ameaças sérias à vida como conhecemos. Cientistas chamam esses limites críticos de pontos de inflexão, onde pequenas mudanças causam efeitos massivos e irreversíveis. Ao ultrapassar um desses pontos de inflexão, o sistema não apenas se ajusta, ele se transforma, muitas vezes de maneiras que não podem ser desfeitas por séculos ou até mais. O assustador é que registros de núcleos de gelo indicam que estamos perigosamente perto desses precipícios e, em alguns casos, já à beira do abismo. O que são pontos de inflexão? Pense nas camadas de gelo da Groenlândia e Antártida Ocidental. Se essas camadas derreterem demais, não param nem se as temperaturas globais diminuírem. Isso ocorre por um ciclo de retroalimentação positiva, mas aqui positiva não quer dizer algo bom. O gelo possui alto albedo, refletindo muitos raios solares de volta ao espaço e resfriando o planeta. À medida que mais gelo derrete, o albedo diminui, o que faz com que o planeta aqueça, o que faz com que mais gelo derreta e o planeta aquece ainda mais e assim por diante. Isso é uma coisa muito ruim. Os mares podem subir metros e mudar as linhas costeiras do mundo, ou pense na floresta amazônica, que pode deixar de absorver carbono e virar fonte de carbono seca e suscetível a incêndios se o desmatamento e o aquecimento persistirem. A circulação meridional de revolvimento do Atlântico, ou circulação meridional de revolvimento do Atlântico, uma corrente oceânica fundamental, pode entrar em colapso, lançando os padrões climáticos da Europa, África e Américas no caos. Esses não são cenários distantes, mas riscos reais monitorados de perto por cientistas. E é aqui que entram os núcleos de gelo. Esses arquivos congelados preservam registros antigos de todos os indicadores que nos mostram como os climas responderam ao estresse no passado. Por exemplo, núcleos da Antártica mostram que, durante eventos de aquecimento anteriores,
O colapso das camadas de gelo e o aumento do nível do mar ocorreram quando o dióxido de carbono 2 atingiu níveis muito mais baixos do que os de hoje. Isso é um alerta vermelho. Isso indica que nossa trajetória atual pode nos levar rapidamente a limites já alertados pelos climas do passado. Ainda mais preocupante é a rapidez com que essas mudanças podem acontecer. Núcleos de gelo mostram que mudanças climáticas no passado foram abruptas, indo de frio intenso a calor interglacial em poucas décadas. Se isso já aconteceu antes, pode acontecer de novo, especialmente agora que os níveis de dióxido de carbono 2 estão mais altos do que em qualquer momento nos últimos 800 mil anos. Registros dos núcleos de gelo indicam que pontos de inflexão podem interagir e desencadear um perigoso efeito dominó. Mas nem tudo está perdido. Compreender esses limites nos dá uma chance de agir, se agirmos rápido. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, proteger florestas e áreas úmidas, fazer a transição para energia limpa e investir em tecnologias de captura de carbono são todas partes da solução. Os núcleos de gelo mostram os limites seguros e indicam quanto tempo ainda temos. Aprender com o passado da Terra nos ajuda a guiar o futuro, pois, após um ponto de inflexão, não há retorno. Restarão apenas as difíceis consequências de ignorar os avisos escritos no gelo. O novo núcleo de gelo é mais que uma conquista científica, é uma cápsula do tempo. Ao estudar esse gelo antigo, os cientistas estão obtendo percepções inestimáveis sobre como a atmosfera, as camadas de gelo e os ecossistemas do nosso planeta responderam a mudanças passadas. Em um mundo em rápido aquecimento, essas camadas congeladas mostram como o clima da Terra é poderoso, complexo e imprevisível. Com conhecimento vem o poder de agir. Se o gelo antigo revela segredos do passado da Terra, imagine a Terra de onde veio. Descubra quem realmente controla o lugar mais frio da Terra e quem de fato é dono da Antártica. Ou clique neste vídeo em vez disso.